Olá pessoal, vamos continuar aí, né, nossas aulas de matemática. Vimos as combinatórias, né, vimos fatorial e vamos ver os agrupamentos, tá? Lembrando que você vai acompanhar, né, pelo livro, tá? Essa parte assim tem aqui no livro, na página 375, tá? 375. Tem um exercício também de fatorial para vocês fazerem em casa e acompanhando aqui pela página 375, ok? Então, o que é que vamos fazer aqui, na verdade, essa classificação a gente entender, né? Existe três métodos aqui que a gente vai ver de contagem, né? O arranjo, a combinação e a permutação. Então, a gente vai primeiro, né, identificar no problema qual o método que você vai ter que usar. Se você vai usar um arranjo, se você vai usar uma combinação, uma permutação, tá? Então, o importante é isso, você ler a questão, ler a pergunta, o problema, identificar qual o melhor método de contagem ali para resolver aquela situação, tá? Então, ele fala aqui que a reunião de elementos formando um todo é um agrupamento, tá? Então, a gente vai formar aqui agrupamentos, ok? E nesse agrupamento, a gente vai analisar se esse agrupamento, a ordem é importante ou não, tá? Por exemplo, você tem na sua sala de aula, eu vou mandar escolher 3 alunos, tá? Escolher 3 alunos na sala de aula. Então, escolher o aluno A, B e C. Aí forma uma comissão, A, B e C, ok? E se eu escolhesse B, C e A, aluno B, C e A, também era a mesma comissão, não ia mudar. Só se tivesse o D, né, outra pessoa entrasse aqui, mas A, B e C e C, B, A é a mesma comissão. Então, a ordem não é importante nesse caso, tá? Agora, se eu disser, vou fazer uma comissão de 3 pessoas, tá? 3 alunos, e nessa comissão, o primeiro vai ser o chefe da turma, o segundo vai ser o subchefe e o terceiro vai ser o representante da turma, tá? Então, dependendo da ordem que eu escolher, né? O A pode ser um chefe, o B subchefe e o C representante. Ou se eu botasse outra ordem, pegasse o B primeiro, então B era chefe, ou depois o C era subchefe e A representante. Então, se eu tiver dentro do agrupamento uma ordem, entendeu? Isso aí a gente chama de arranjo, né? Se a ordem for importante dentro do agrupamento, isso aí é um arranjo. Se a ordem não é importante dentro do agrupamento, isso aí é uma combinação, tá? Então fica assim, ordem importante, se você formar um grupamento, troca a ordem e forma outro grupamento, né? Só com os mesmos elementos, só de trocar a ordem e formar outro agrupamento, isso aí é arranjo, tá? Porque a ordem é importante. E se você pegar num agrupamento, né, troca a ordem dos elementos, isso aí não é importante, isso aí não forma outro grupamento, né, a ordem das posições ali dos elementos não vai formar outro grupamento, isso aí é combinação. Então, quando a ordem importa, arranjo. Quando a ordem não importa, combinação, tá? Então, essa aí é a diferenciação entre o que a gente vai entender por ser arranjo e combinação, tá? Aqui tem um exercício proposto para vocês fazerem, mas vamos fazer aqui, tá? Classifique os agrupamentos sugeridos, tá? Aí tem escolher 6 números para uma aposta da Mega Sena, tá? Então, isso aí é um arranjo ou uma combinação? Bom, se eu vou escolher 6, não importa onde que eu escolher, né? Se é o 5, o 10, o 15, o 30, o 37, se esses números que eu escolhi for sorteado, independente da ordem, eu ganho. Então, se a ordem não é importante, isso aí é uma combinação, tá? Então, combinação para a letra A. Os 4 possíveis, as possíveis classificações dos 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, você vai pegar de todos os times e escolher 4. Então, para classificar, já está dizendo, né? A classificação é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, depende dos 4 que você pegar, a ordem que você pegar, o primeiro elemento vai ser o primeiro colocado, o segundo vai ser o segundo, o terceiro e o quarto. Então, a ordem, nesse caso, dos 4, mesmo que você pegue os mesmos times e mudar a ordem que você está pegando, então você vai formar uma nova classificação, tá? Então, isso aí, a ordem é importante, essa letra B é um arranjo, tá? Misturar 2 das 3 cores primárias de tinta, vermelho, azul, amarelo, para obter uma nova cor. Então, se você tem um pote, você bota lá vermelho, tá? Depois bota azul, mistura, vai dar uma cor. Poxa, e se eu colocasse de outro jeito? Primeiro botasse azul e depois botasse vermelho, ia dar a mesma cor? Iria, né? Isso aí, a ordem que se despeja ali no pote
as cores, não vai alterar o resultado final, né? Quando você fizer a mistura. Então, nesse caso aí, a ordem não importa, isso aqui é uma combinação, tá? Formar um número de telefone com 8 algarismos. Então, claro que se pegar 8 algarismos e apenas trocar a posição de um algarismo com outro algarismo, é outro número de telefone. Então, a ordem é importante dos algarismos, então aqui é um arranjo. Okay? Eleger uma comissão de 2 alunos, em que o primeiro será o porta-voz e o segundo será o secretário. Então, já está dizendo, né? Existe uma ordem aí, o primeiro e o segundo. Então, dependendo de quem você escolher, né, a ordem é importante para se eleger aí, né, uma comissão entre porta-voz e secretário. Escolher 3 versos de um cubo para formar triângulo. Então, um cubo ele tem 8 versos. Se você pegar 3 ali quaisquer, vai formar um triângulo. Então, qualquer um que você pegar, né, a ordem do triângulo A, B, C, D ou C, B, A, aí não importa. Então, isso aí é uma combinação. Não vai formar outro triângulo, né, se você trocar os versos do triângulo, a posição A, B, C, D ou B, né, A, B, C ou B, C, B, A, não interessa, tá? O triângulo é o mesmo, tá? Então, isso aí é uma combinação, tá? Formar palavras de 3 letras com sem sentido, com vogais A, E, I, O, U. Eu podia pegar, se eu pegar A, E, I, O, U é a palavra, A, E, I, O é uma palavra, se eu pegar A, I, é outra palavra, né? As palavras podem ter não o sentido, mas em trocar a ordem, eu já formo outra, né? Outra palavra, mesmo que sem sentido. Então, a ordem é importante, isso aqui é um arranjo, ok? Então, pessoal, ficou bem claro aí, ordem importante, arranjo. Quando a ordem não é importante, combinação, tá bom? Então, fica aqui, a gente vai continuar aí, né, no próximo vídeo. Até mais.